E aí, fião? Aqui na parada aqui, escutando Poetas Modernos, Dr. X, Atenção, RJ, guerreiro, prepare seu Campinas 019, Funcionário 017. A batalha já vai começar. Irmão, o mundo precisa de você. Todos se renderão à rima. O nosso general vai à frente. Somos mais um elo da corrente. E aí vai, fião. E aí, fião, é o seguinte, rápido, rasteiro. Vamos falar de um assunto muito sensível chamado eutanásia. Eutanásia que deverá cair nos vestibulares, principalmente segunda fase, hein? Segunda fase de, acho que FUVEST, o FUVEST, a Unesp, que tem geografia, eu acho. Então, é lógico que eu vou ter que usar aqui uma colinha, porque tem leis e eu não decoro lei, mano. Então, tá. Mas qual que foram os dois fatos aí que poderão ser colocados nos vestibulares para vocês? Já em 21 de abril desse ano, no Peru, foi autorizado a primeira eutanásia, né, legalizada, foi autorizada pela justiça peruana, porque a jovem senhora lá, ela tinha sofrido uma doença chamada poliomielite, que é uma doença irreversível, né, que você vai perdendo os movimentos. Isso você vai perguntar para o seu professor de biologia. E também no dia 16 de maio de 2024, nós tivemos uma situação que nos Países Baixos, ou seja, Holanda, Netherlands, Países Baixos, que uma jovem recorreu à eutanásia psiquiátrica, porque ela sofre lá os transtornos de borderline. E a Holanda, para quem não sabe, ela é o primeiro país ali, né, desse hemisfério ocidental, pelo menos que eu conheça, que realmente fez uma lei regulamentando a eutanásia, né? A Holanda, depois veio a Bélgica, depois Luxemburgo e outros países que também regulam essa questão da eutanásia. E a lei da eutanásia na Holanda é tão forte que ela conseguiu quebrar a Constituição Europeia, que era para ser feita em 2006, e não foi feita porque a França foi contrário à Constituição Europeia devido às questões trabalhistas, e a Holanda, que tinha leis permissivas em relação à União Europeia, segundo os países, também assinou contra a Constituição Europeia. E aí teria que ter a anuência de todos os membros, e aí depois foi feito o Tratado de Lisboa, anos depois, tá? Então, o que é a eutanásia? Então, vamos rapidamente. Eutanásia, então, a eutanásia significa boa morte, eutanatos. Thanatos é morte, boa morte. A morte, digamos, piedosa. Mas cuidado com isso nas provas de medicina que o senhor fizer. Então, você tem a eutanásia, você tem a ortotanásia, você tem a distanásia e agora muito utilizado também a mistanásia, principalmente depois da Covid-19. Eutanásia, boa morte, você pode utilizar, né? Vai utilizar aí métodos para abreviar a vida do seu paciente. Geralmente o pedido é antecipado, então a eutanásia é a pedido, porque se não for a pedido, ela é um homicídio, não é? Mesmo nos países ditos que permitem a eutanásia. Então tem que ter a pedido aí do indivíduo que quer a eutanásia. A ortotanásia, orto significa correto, thanatos, morte correta. Na realidade é a morte que você, muitas vezes você pede para não ficar protelando. Então você vai tendo recursos paliativos até que o indivíduo tenha lá a sua morte. E o Mário Covas aqui, quando o ex-governador Mário Covas em São Paulo, ele pediu para ir para casa, o Papa João Paulo II também pediu para ir para sua casa, para morrer junto aos seus. Então, isso é ortotanásia, e os médicos, logicamente, vão mitigar, amenizar o sofrimento do paciente. Você tem a distanásia também é chamada de obstinação terapêutica. Então, quando você prolonga por muito mais tempo a vida do paciente, mesmo trazendo sofrimento. Para alguns, a distanásia poderia ser colocada até como tortura, porque você está alongando algo que é irreversível. Então, né, cabe aí situações que não fogem do meu conhecimento. Médicos aí vão discutir os conselhos de medicina. Aliás, os próprios conselhos de medicina, se você pegar a Sociedade Americana de Oncologia, só 22,5% de médicos são favoráveis à eutanásia. Né? E desses 22,5%, só menos de 4% praticaram a eutanásia em algum paciente.
Então é uma questão que traz divergências aí. E nós temos agora a mistanásia, que na realidade a mistanásia ela surge por a má gestão do serviço público de saúde e omissão. Exemplo, você vai para um determinado hospital e morre na fila, porque não foi atendido. Exemplo, na Covid-19, muita gente morreu por causa da mistanásia, o mau atendimento, a falta de qualificação muitas vezes de pessoas para fazer determinadas situações. Então isso é a mistanásia. E nós temos o suicídio assistido, que parece muito eutanásia, mas não é. A eutanásia, o médico ele faz o procedimento o suicídio assistido, o paciente, o médico fornece os medicamentos e tal, mas é o paciente que acaba ingerindo a substância letal, né, para a sua morte. Então é muito sutil a diferença, mas tem diferenças aí. No Brasil, a eutanásia é crime, tanto é que quem praticar a eutanásia tem o artigo 121, que é homicídio, parágrafo 1º. E se você fizer o suicídio assistido, você responde ao artigo 122. Aliás, aqui eu vou pegar aqui, né, pelo Código de Ética de Enfermagem de 2017, artigo 29, eu vou ter que ler aqui porque não sou nenhum doutor em lei. Artigo 29 menciona que o profissional enfermeiro é proibido de promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte. Reclusão de 12 a 30 anos com redução de pena de 1/6 a 1/3. Os médicos idem. Geralmente, por se tratar de um crime chamado crime piedoso, onde o indivíduo vai tentar abreviar a morte para evitar maiores sofrimentos, a pena cai sobremaneira para 2 a 6 anos, mais ou menos. Aí você vai se informar, procure aí nos seus alfarrábios aí. Existem países em que eutanásia e suicídio assistido eles são permitidos. É o caso do Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Caso da Colômbia, na América do Sul. Os Estados Unidos, alguns estados americanos permitem o suicídio assistido. Alguns estados australianos permitem o suicídio assistido. Então, alguns países, Suíça, né? E aí alguns países que permitem. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais aqui. Não, que tem que ter colinha aqui, né, filho? Para não falar besteira. Mas é o seguinte, professor, e a morte encefálica, a famosa morte cerebral, ela é eutanásia? Não. Então você tem um artigo aqui, né? Aliás, vamos aqui rapidamente para não ficar perdido. O CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, através da lei 1805 de 2006 e a 1195 de 2012, ele permite, né, a ortotanásia, que é essa doença grave sem possibilidade de cura. Ou seja, o paciente vai escolher para ir para casa. Geralmente, posso estar enganado, tem que ser comprovado todo esse processo tem que ser comprovado. O paciente deve ter menos do que 6 meses de vida, e aí a doença irreversível. Aí você vai fazendo os medicamentos paliativos. E quanto à morte encefálica, ela é eutanásia? Não. Então há uma lei do Diário Oficial da União, do dia 6 de dezembro de 2007, que diz o seguinte: dá uma resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, que dá respaldo legal e ético para o médico desligar os equipamentos com morte encefálica. Tá? Para o CFM, a morte encefálica é igual à morte clínica. E aí, se você quiser saber o que é uma morte encefálica, há vários vídeos de médicos muito bons aí na internet explicando. E o Brasil é um dos países mais rígidos que tem sobre esse assunto. Não é um médico só que decreta a morte encefálica. Aliás, são 2 e um deles tem que ser neurocirurgião ou neurologista, para evitar que se haja erros médicos. Agora, se existem erros médicos, filho, não vem falar com o professor do interior, que sou eu, né? E aí é o seguinte, tem uma coisa também que você pode entender, que é a eutanásia dupla. A eutanásia dupla, que já foi feita, inclusive na Holanda, se não me falha a memória, posso estar enganado, era um casal homoafetivo de senhoras, uma tinha 75 anos, 76, a outra mais de 80, e pediram para morrer juntas, né, simultaneamente, ao mesmo tempo. Beijaram-se, deram as mãos e foi aplicada a injeção ali para o determinado fim com os medicamentos. Também existem. Só para você ter noção, na Holanda, em 2022, foram mais de 8.500 mortes por eutanásia. Sendo que isso aí corresponde a 5% mais ou menos das mortes da Holanda,
E dessas 8.500, mais de 8.500 mortes, 29 foram de casais. Então estamos colocando aqui o que acontece nos países europeus. E a eutanásia ela pode ser voluntária, involuntária e não voluntária. Quanto ao consentimento, isso aí você também tem que entender. Voluntária é quando o indivíduo ele solicita, ele fala, eu quero morrer, quero acelerar meu processo de morte. Involuntária é contra a vontade do paciente. Então a família fala, não, coloca a eutanásia. Isso é homicídio, artigo 121. E a não voluntária, em qualquer país do mundo. E a não voluntária é quando o paciente não manifesta a sua intenção, ou seja, ele já está muito, ele já está bem debilitado e aí nunca manifestou a intenção e aí a família fala de repente assim, não, ele já manifestou. E aí é feita eutanásia. E nós temos também a eutanásia também, quanto ao tipo de ação, que pode ser ativa, passiva, né? Ativa, quando é um ato deliberado de promover a morte sem sofrimento do paciente, e a passiva, a situação de terminalidade, ou seja, o médico não dá início a uma ação médica para prolongar a vida, ou ele para uma determinada intervenção. Este assunto deveria vir à tona dentro das faculdades de medicina. E aí, professor? Quem que é favorável e desfavorável? Quais são os argumentos? O argumento de quem é contrário, primeiro que o médico fez um juramento de Hipócrates de salvar vidas. Eu tenho mesmo um grande amigo, que ele é veterinário e ele não faz sacrifício de animais, porque ele disse que como veterinário ele é médico de animais, então quando ele fez o juramento ele disse que iria preservar a vida de animais. Isso é de foro íntimo, não tem que ser julgado, é de foro íntimo do indivíduo ali. E também que quem é contrário diz que isso pode trazer uma instabilidade dentro da profissão, a dúvida sobre a integridade da profissão, porque poderia ter indivíduos que não teriam escrúpulos e poderiam forçar a eutanásia ou ganhar para isso e etc e tal. E quem é favorável diz o seguinte, que o paciente tem autonomia sobre si mesmo, e quanto à questão do médico preservar vidas, eles dizem o seguinte, que a função do médico é reduzir o sofrimento do paciente. Então vocês vejam que isso traz dentro da própria medicina discussões cada vez mais acerbas, né? E temos a questão religiosa de foro íntimo. A questão religiosa, cada qual professa uma religião, outros são ateus, outros tem ateus que são contra a eutanásia, tem ateus que são favoráveis, tem gente religiosa que são favoráveis ou contra. Então isso também cabe a foro íntimo. Então nós colocamos aqui para vocês em menos de 15 minutos isto aqui, para que você possa elaborar alguma questão de redação, possa elaborar de repente alguma questão de segunda fase. E nós vamos escutando aqui no nosso sonzinho que está meio ruinzinho, né? Poetas Modernos, né? Com Dr. X e RJ, né? Com a música Joio e Trigo. Se você chegou até aqui, parabéns, cara. Você deve ter liberado alguma alma do Hades. Tamo juntos, já, Elvis. Visualização desse vídeo 38. A partir de 38 visualizações é lucro. É nóis que heróis. Tamo juntos, já, Elvis. E discutam isso nas escolas, tá? Discutam isso dentro das redações, professores aí, amigos, colegas professores, porque é um assunto nevrálgico, ou seja, um assunto que poderá trazer aí grandes discussões, debates e reflexões. Somos descendentes, elos da corrente, que nunca quebra, que nunca vai quebrar. Leão da tribo de Judá. Aí o dinheiro fala, o senhor é evangélico? Eu sorrio para você. Não sou. Mas não é porque não seja evangélico que eu não escute o rap gospel, que é aliás, hoje o grande representante do rap das antigas. Tamo junto, já, Elvis.